Eu quero falar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre o desânimo. O desânimo, ela é uma ferramenta que o inimigo tem para abater as pessoas, para dominar as pessoas, para subjugar as pessoas. Porque quando uma pessoa está tomada pelo desânimo, essa pessoa, ela não reage mais. O desânimo interfere na criatividade das pessoas, interfere no estado emocional, né? É um misto de tudo isso. O desânimo rouba as forças das pessoas. Pessoas desanimadas se sentem sem força. Por isso que na palavra de Deus nós encontramos muitos versículos de Deus e o Espírito Santo falando para nós não aceitarmos na nossa vida o desânimo. Tem um texto que eu separei que Deus colocou aqui no meu coração para ler, que é Atos 27, a partir do versículo de número 20. Paulo estava num navio sendo levado para diante das autoridades e ele era um prisioneiro por conta da fé. E tinha outros presos ali. E veio uma grande tempestade, uma tempestade forte, que realmente todos eles pensaram que iriam morrer. E veio o desânimo, está escrito aqui, ó, e não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ou seja, todos eles que estavam naquele navio, os prisioneiros, a tripulação, os soldados, todos eles perderam a esperança. O desânimo era tão grande que eles pensavam: vamos morrer, não vamos sair dessa situação. O desânimo faz isso. Quando a pessoa está no meio de uma tempestade no casamento, uma tempestade financeira, uma tempestade em qualquer área da vida, a pessoa então, o desânimo vem envolver a pessoa. E quando o desânimo envolve a pessoa já não reage mais. Por quê? Porque ela é convencida pelo espírito do desânimo de que não tem solução, que não tem jeito. Lá no meio do alto mar, a tempestade forte, eles não viam de noite as estrelas e nem de dia o sol, tempo fechado. Eles então pensavam: vamos morrer. Só que Paulo orou a Deus. E a Bíblia diz aqui, no versículo 21, e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitaria esse incômodo e esta perda. Paulo tinha dado conselho pelo Espírito de Deus para eles não irem, avançarem, porque o tempo estava ruim. Mas eles não ouviram a Paulo, que estava sendo usado por Deus para dar um bom conselho. Mas não ouviram. Muitos problemas que as pessoas enfrentam porque elas não ouvem um bom conselho, principalmente aquele conselho dirigido por Deus através da palavra, através do servo de Deus, né? Então, eles não ouviram o conselho que o Espírito Santo deu através de Paulo e agora veio a tribulação. Tem gente também passando uma tribulação, porque quando Deus falou com ele na igreja através da palavra, ou o Espírito Santo falou no coração quando eles oravam, ou usou alguém, eles não ouviram, simplesmente ignoraram. E agora estão passando uma tempestade, uma tribulação. E na tribulação e na tempestade, o desânimo aumenta. Bate um desânimo do inferno. E você que está acompanhando não pode se entregar para o desânimo. Descreve a Bíblia aqui que Paulo falou para eles. Versículo 22. Mas agora vos aconselho, admoesto, a que tenhais bom ânimo. Olha só, tá vendo? Paulo disse: vocês precisam ter bom ânimo. Vocês não podem se entregar para o desespero, para o pensamento de morte. Não, vocês precisam reagir. E ele diz: porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo.
Ele disse, olha, o anjo de Deus, ele orou e Deus enviou um anjo. E o anjo trouxe para ele a palavra que não ia morrer ninguém. Paulo creu naquela palavra. A Bíblia também diz que o pastor é o anjo da igreja. Quando você ouvir na igreja a palavra dada pelo homem de Deus, pela mulher de Deus, pelo servo de Deus, você deve crer. Porque ali pode ser um aviso de Deus para você não entrar numa situação de tempestade. E se entrou, ouça agora. Eles podiam não ouvir o que Paulo estava dizendo, mas eles ouviram. Foram se alimentar, foram lutar e não morreu ninguém. O barco realmente afundou, mas já afundou perto da praia e não morreu ninguém. Depois Deus providenciou para eles o que eles precisavam. Você está no meio da tempestade, tá, o medo está tomando conta, o desânimo quer envolver a sua vida.